Olá, estamos de volta no Ação e Reação, nesta terça-feira, 20 de setembro. Hoje, como os convidados, o médico e diretor da Multimagem, José Carlos Clemente, que fazia tempo que não vinha nosso programa. Tudo bem, Clemente? Tudo bem, Filete, Marcos Alonso, prazer em estar com vocês aí. E também o diretor da Clínica Unilaser, Dr. Marcos Alonso. Tudo bem, Dr. Marcos? Tudo bem, Filete, tudo bem. Estado vai ampliar combate ao Aedes. E rede privada, vende vacina para dengue a R$280. Caro, né, doutor Clemente? R$280, vacina que só age para 60%, o que você acha? Para a população é realmente muito caro, né? Qualquer coisa acima de R$100, a gente não... A maioria da população não tem condição de pagar isso, né? E eu diria que as pessoas que têm dinheiro vão pagar 300, 800, o que for, vai pagar. Mas certamente a população não vai ter essa condição de pagar, não. Sobretudo, se considerar isso que você falou, uma efetividade de apenas 60%, muito provavelmente a grande maioria da população não vai tomar. O cara vai ter o dinheiro ou vai ficar dengoso? Não, vai ficar dengoso, infelizmente. E a gente até esperava que com a produção em escala, para o número de pessoas que seriam público para a vacina, que a vacina chegasse na ponta do mercado por um valor menor, né? Em épocas diferentes, o Estado talvez abarcasse essa conta, mas não hoje, porque o dinheiro está escasso. E, infelizmente, quem mais precisa é quem tem menos dinheiro para tomar, porque nas regiões que tem mais criadouros, é onde o pessoal tem menos capacidade de comprar vacina. Se o cara mora num apartamento alto, sai pouco na rua, sai do apartamento para o trabalho no ar-condicionado, está menos exposto, trabalha de terno, gravata. Quem trabalha perto dos criadouros, quem trabalha aqui em alguns lugares da zona noroeste e tudo mais, quando chove, vai coletar mais água, tem mais dificuldade, fica mais exposto. Se bem criador tem em qualquer lugar, né? Criador, mas é bem menos, mas criador tem cara que deixa a piscina maltratada, né? Sem os devidos cuidados, tanque, pneus, quer dizer, isso você vê tanto na zona oeste, como na leste, como na noroeste, não é isso? E o Aedes aegypti, a Flórida está tendo problema com o Aedes. Ele é muito resistente, né, doutor Clemente? Bichinho é complicado. E tem mais um detalhe aí, né? Quando fala 60% no Brasil, a gente pergunta, será que é mesmo? Esse questionamento já está tendo, se você vê aí na internet, está tendo, porque houve outras situações onde algumas vacinas, o cara disse que a eficácia era de 90 e, na verdade, não era nem de 50. Então, tem gente questionando, será que é 60 mesmo? Uma crise de credibilidade, né? Pode ser que seja real, mas as coisas fluem de uma forma tão Mas eu acho que quem fez nebulosa, a vacina às vezes, que... Quem fez a vacina é confiável, o Instituto, né? Não, o Instituto é confiável, mas as pessoas estão questionando, todo mundo está questionando já. E quando você tem 40% de, 60, 40, qualquer coisa que acontecer, o cara fala, não, mas está nos 40. Bom, toda vacina pode falhar, né? É chato quando você aplica e falha. Eu não tive esse sabor, pode falhar. Agora, por isso são várias doses de reforço, por isso você não vai vacinar, no meu caso, um animal que está doente, o cara chega lá para vacinar e o animal está meio doente, está meio magricelo, você já não vacina, porque você sabe que depois você assina uma carteirinha lá, a responsabilidade é sua, né? Então, isso é uma coisa complicadíssima, porque você vê até em cirurgia plástica, o pessoal, eu vi uns comentários outro dia aí, não vou falar o nome, evidentemente, mas um cirurgião plástico lá do Rio de Janeiro, que tudo que ele fazia, ele falava que a garantia era 95%. Mas sempre estava no 5%. Ou seja, o número de complicações era tão grande que, não, mas você tinha 5% de chance. Você está no 5%, quer dizer, se justificando de alguma forma de algo que na realidade não era 95%. Né? Duro que na medicina, Clemente, mesmo que seja os 5%, a pessoa vai ver o caso dele. Por exemplo, Marcos Alonso faz 1000 cirurgias. Se uma ocular cair no 5%, que no mundo todo dá problema, o cara ele não fica numa sala de cirurgia lá em cima, vendo as 1000 cirurgias que ele fez. Caramba, só foi a minha, né? Ele não tem como pôr numa estatística, o cara não vai acreditar na estatística dele, né? Então, eu vou dizer, Marcos, mas o meu glaucoma, eu estou vendo 50% só do que eu esperava. Não, mas a mãe do Filete, não sei o que lá, operou e ficou boa. Mas o que acontece? Ele não está vendo a tua estatística para tu ver se está no 5% mesmo, né? Não, mas tem gente que faz estatística correta. Você falou do Marcos, por exemplo. Eu tenho certeza que ele poria isso
dentro da estatística, inclusive apresentaria trabalho, se fosse o caso, para mostrar, não, olha, realmente está em conformidade com a literatura mundial. Agora, quando a coisa é isolada... Fica difícil porque dilui, é interessante. Hoje eu conversava com um paciente que tinha uma alta miopia e o alto míope tem chance de descolar a retina e ele queria saber quantos por cento, quando opera, quando não opera. Mas na verdade, assim, quantos por cento não importa. Se der nele, é 100% para ele. Não, isso que eu acho, por exemplo, ele pode ter 10 casos. Exatamente. E o Marcos falou, a chance de descolar a retina se você ficar quietinho, numa boa, não for jogar bola, não bater nada no teu olho, é só 5%. Mas se de 100 pacientes do Marcos, que ele pega num ano com esse mesmo problema, no ambulatório, nos hospitais, 5 descolarem, o cara, pô, doutor, mas eu não joguei bola, eu fiquei em repouso, eu não namorei com a minha mulher, não fiz nada para aumentar a minha pressão e descolou essa porcaria, como é que foi? É duro, mas você vê que loucura, a gente passa por uma fase de crise de credibilidade total, né? A gente não tem credibilidade, a gente tem medo do índice estatístico de confiabilidade da vacina, a gente tem medo de saber que conta foi feita para chegar nesses R$280 por valor da vacina, se isso é só um problema de demanda e de oferta e procura. A gente tem medo de que, passando a chuva, se a estatística vai mostrar realmente quantas pessoas ficaram doentes ou não, porque também existe um medo de ser transparente na estatística, porque ninguém quer ser rotulado com uma região que tem muita doença, dengue, para afastar investimento, turismo. Hoje a credibilidade, quem tem transparência e credibilidade hoje é uma moeda da vez, viu? Quem tem o nome limpo, quem tem com certeza dignidade para falar, tá valendo muito no mercado, Filete, muito mesmo. Por isso que eu digo, às vezes é melhor tu não fazer o procedimento e explicar para a pessoa que vai fazer isso. Tudo, porque a credibilidade é uma marca muito importante. Isso, eu me lembrava quando o ministro era o Adib Jatene, que era um camarada que tinha uma credibilidade muito grande pelo Brasil afora, não só com os médicos, com a população também, né? Então era um camarada que chegava e tinha um peso quando ele falava alguma coisa, o cara vinha pleitear dinheiro ou imposto, alguma coisa, todo mundo sentava e escutava, porque o cara tinha uma conduta ilibada, ele não estava ali defendendo um partido, uma facção, uma ideia. Aí depois 0,25 para a saúde, todo mundo pagou com gosto, mas desviaram o dinheiro. Quer dizer, usaram um homem bom para poder fazer um imposto e hoje ele não sabe onde é que foi parar o dinheiro, coitado. Mas você falou da Flórida, né? Mas a Flórida ainda tem uma questão, porque a Flórida é um pântano. Você vê que na Flórida tem jacaré, tu passa aí em Fort Lauderdale, Miami. É um pântano gigantesco, né? É um pântano. Então, tipo assim, eles aterraram aquilo lá, então, tipo, eles ainda têm um pântano. Quer dizer, E aqui foi aterrado tudo, né? Você pega a ponta da praia inteirinha, se você imaginar Santos, aquilo lá era tudo mangue, aquilo foi tudo aterrado, pô. E estamos com risco de virar mangue de novo. Não fala isso aqui. Não brinca, né? Os dias nós comentamos aqui, o Filete, você lançou o filminho, você desvalorizou o metro quadrado da minha casa. Eu falei, mas passou na TV Tribuna, na Bandeirantes, na Globo, no Fantástico e tudo, aqui na TV Com. Muito obrigado pela audiência, né? Mas é mesmo. É um problema que existe, né? Mas com certeza a Flórida vai resolver mais rápido que a gente, né? Vai. Com certeza. Lá é o que o Marcos falou, assim, a credibilidade, pô. Quando o americano fala que a probabilidade de determinada doença é X mesmo. Quer dizer, eles não mascaram número, ali a coisa é real. A vacina tem essa eficácia, você tem um órgão controlador fantástico que vai realmente verificar se aquele é real ou não. Tanto é que você vê, tem grandes empresas, tipo Siemens, Philips, Toshiba, que ela está com um produto pronto para lançar no país de origem, que o órgão controlador é muito menos rígido, mas ela espera primeiro o FDA... Para ratificar. Para ratificar, porque agora eu posso vender no mundo que eu tenho credibilidade. Ou seja, você tem uma agência reguladora, vamos dizer, alemã, ela é rígida, ok, a japonesa é muito rígida, mas assim, a que todo mundo respeita é a americana. FDA, né? Butantan anuncia testes clínicos na vacina contra a dengue, né? Em mais 4 cidades. Então vão testar em Brasília, Cuiabá, que cuidado quem vai aplicar em Brasília, né? Porque Brasília, Cuiabá, Recife, Belo Horizonte e até o momento, doutor Clemente e Marcos, 17 mil voluntários em 13 cidades brasileiras. O governo paulista anunciou que na segunda uma nova ofensiva do Estado contra o avanço do mosquito, transmissor da dengue, chikungunya, zika vírus no próximo verão. Então o governo do Estado está dizendo que vai
pegar firme contra isso. Avisando o mosquito já, né? A gente ficar. O problema é a estação de chuvas, né? Toda vez que a estação de chuva vem, a gente vai ter picos e nessa fase e que começa a dominar a agenda e a mídia de novo, aí se libera recurso de urgência para correr atrás do prejuízo. Falta sempre... A gente já tem que começar a brigar agora, né? Tem que começar a brigar agora. Não adianta esperar o verão. O verão tá aí já. Tá muito em cima. Precisa de muito dinheiro e muita programação. Talvez nem tanto dinheiro. Eu me lembro, há 20 anos atrás, quando teve o primeiro surto de dengue, foi usado as Forças Armadas para ajudar. Eles fizeram um mutirão nas cidades pequenas e o Exército ajudou em toda a porção da campanha, com o fumacê, levando os panfletos nas casas, fiscalizando, uma força pública e sem gastar milhões, foi feito rapidamente, né? Precisa ser mais ágil, né? O Exército, a Marinha, a Aeronáutica, eles poder ajudar, né? Porque eles têm um Eles têm um corpo efetivo, eles chegam nos rincões do Brasil e tudo mais, foi usado. Não foi uma coisa pontual, mas muitos lugares usaram. Isso aqui é um assunto importante, sai no site da Economia da Tarde. Crise faz consumidor buscar alternativas de plano de saúde, né? Então a gente tem visto aí que, por exemplo, a UPA de Santos lotada, né? Mas também o pessoal vem de São Vicente, Praia Grande, Cubatão. Cubatão também reclama, a prefeita também reclama no Hospital Modelo que o pessoal vem da área continental de São Vicente para lá. São Vicente diz que está sem equipamento, sem material de saúde, então as pessoas de São Vicente merecem também respeito, elas vão para outro lugar, né? Como você teve isso, Clemente? Desemprego, estabilidade financeira, o cara deixa de pagar o plano de saúde e faz a figa para não ter doença, mas infelizmente, de cada 10 que fazem a figa, um tem, e tem que procurar o plano de saúde, né? E o plano de saúde pública, né? E a saúde pública em muitas cidades não existe, né? Quando existe é irreal. O que acontece? As cidades que têm um plano mais ou menos equilibrado como o Santos são obrigadas, logicamente tem que atender pessoas de outras regiões, né? E aí estoura qualquer setor de saúde. Como é que você tem visto isso na tua empresa, as pessoas comentando, funcionários, enfim? Eu acho que na verdade devia começar por cima mesmo, lá em nível federal, para regulamentar isso. Como se faz em outros países. A gente às vezes não tem essa noção, mas eu acabei estudando bastante saúde pública no mundo todo para participar de debates na tribuna e você acaba conhecendo uma realidade diferente. Né? Às vezes basta um simples cartão. Um cartão onde você põe... Eu vou passar esse cartão de Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, onde eu quiser hoje, um cartãozinho simples. Eu passo lá, o crédito que iria para Santos já não vai mais, vai para Mongaguá. Vai para Peruíbe, vai para Marília, vai para não sei aonde. É hiper simples de fazer isso. Então, eu não sei porque não existe essa iniciativa. Mas esse cartão, vamos supor, no caso de São Vicente, a rede de saúde, até ontem no debate, nossa com a irmã Cecília, o que mais teve problema foi com saúde, né? O pessoal reclamando de saúde, né? Que está ruim no município, não é isso? Aí, por exemplo, ia vir para Santos, mesmo com o chipzinho e lotar. Eu estava conversando com o dia do Marcos Alonso num programa aqui, a gente começou das parcerias privadas, né? Por exemplo, no seu equipamento de saúde, no do Marcos, com certeza tem horário ocioso, vai, até meia-noite. Às 11 da meia-noite, às vezes deu aquela quedinha, mas você tem profissionais lá, você tem gente, ou horários que poderia querer abrir. Aí eu quero trabalhar com a Multimagem de madrugada também. Quero trabalhar na Multimagem de madrugada, vou pôr um médico lá para trabalhar. Não dá. Então, por exemplo, não só emergência, mas tudo. Agora, por exemplo, poderia fazer o PPP. Filete, qual é o horário que você tem ocioso na clínica? Ó, das 10 da meia-noite é um horário que é ocioso, mas eu vou contratar mais um enfermeiro para ficar nesse horário. Tá, então nós vamos mandar aqui, em vez de montar um hospital público, que nós vamos gastar 10 milhões como gastou em São Paulo e 800 mil de demanda por mês em São Paulo, 1 milhão por mês, capital imobilizado de 10, 12 milhões, mais 800 mil, 1 milhão, conforme a revista Veja comentou, e ser 12 quilômetros da primeira favela, né? Por exemplo, a Codevida aqui em Santos tem horário de atendimento restrito, não trabalha sábado, domingo, é uma complicação. Era na Zona Oeste, agora passou para o Jabaquara. A pessoa da Zona Oeste, às vezes, não tem carro para vir para o Jabaquara. Tudo bem, atendeu uma região também de morros aqui, mas lá ficou órfão. Quer dizer, lógico, o certo seria ter aqui e lá, mas aí tem muito gasto público. Não seria mais barato fazer uma PPP e falar para o Marcos, poxa, nós temos uma demanda excessiva aqui no poder público, você não podia atender a sua consulta R$200, você não podia atender a R$60, pessoal público, um por dia, ou se depois for tal. Entendeu? Será que isso está muito distante da realidade? Porque eu só vejo PPP como coisa grande, só querem fazer com instituição beija-flor, instituição não sei o que lá, às vezes instituições falidas, que já deram problema em um monte de cidade e tal. Por que não faz uma coisa regional?
Na verdade, porque não quer resolver a situação. Ah, então porque não quer resolver, né? Não quer resolver. Mas só para dar uma continuidade do que eu estava falando Desculpa. antes. Você pega Portugal, que você fala, Portugal é uma porcaria. Não é porcaria. Todo o sistema de saúde é integrado. Sendo que dirá os outros países. Eu estou falando Portugal porque todo mundo fala mal de Portugal. Tudo é integrado. Se ele fizer um exame num extremo de Portugal, aí o Marcos Alonso está atendendo na outro extremo, ele vai entrar no sistema e saber o que o cara lá fez. Perfeito. Ele não tem que refazer exame, ter novos custos, outra consulta de outro especialista. O cara tem o númerozinho dele Ele no país tem inteiro. todo o prontuário pronto. Quando o Marcos for atender lá, o cara, tudo bem que está focado para oftalmo, mas ele vai saber todo o histórico daquele paciente, tudo que ele fez. E se tiver alguma pendência, ele já sabe qual é a pendência. Então, ou seja, você reduz custo absurdamente, né? E se ele não souber alguma coisa, tem um consultor. O consultor que ele pode pegar um telefone e ligar para o cara que só faz isso. Como no Einstein, né? Não é se os médicos estão atendendo. Mas se tiver uma dúvida, tem um cara especialista naquela matéria para auxiliar os... Não existe isso. Por exemplo, tem um amigo meu que faz ultrassom lá no Einstein, não é como na sua clínica. O cara faz ultrassom lá. Mas às vezes eu estou lá 5 anos de formado. Você fala, puxa, isso aqui eu nunca vi na minha vida. Ele vai ligar para você, para o seu filho e tal. Fala, Clemente, dá para você dar uma olhada nesse laudo? Com certeza, isso funciona em qualquer empresa, né? E a parceria público-privada nesses países, mesmo os chamados socialistas lá, é mentira. É mentira que é tudo... não, é o governo que dá. O governo não dá. A Alemanha, por exemplo, ela desconta 3%. Da folha de pagamento de cada um é descontado 3%. Então, todo mês, não é saúde, é descontado. Aí você vai pegar a Suíça, também desconta. Aí você vai pegar vários países descontam. Vamos botar o Chile, que está aqui pertinho. Mas 3% é barato, né? Não, aí porque você quer o quê? Você quer o FONASA ou você quer o ISASP? Então, você escolhe, mas o governo recolhe de alguma forma. Tem 2 tipos de plano na Suíça? No Chile. Em Chile. Tem 2 tipos de plano. Nos outros lugares, a maioria desconta. Portugal, ela não desconta na folha. Mas você quer ir numa clínicazinha popular, você vai pagar 5 euros. Não, 5 euros são 16 reais. Mas se você quiser, não, eu não quero aquela da ponte, eu quero um pouco, aí já é 30. Você paga. Paga também, não é uma coisa assim. Mesmo na pública você paga? Você paga a diferença do Você paga a serviço. diferença. E em muitos países você cobra algum tipo de medicamento. Ou é o que está lá, ou cobra. E parceria público-privada, na verdade ela existe na Inglaterra. Começou na Inglaterra na década de 90, pô. E continua existindo lá na Alemanha, em vários países. Não, existe sim. E eu não vou nem falar Estados Unidos. Estados Unidos não tem hospital. Os únicos hospitais que existem é das Forças Armadas, né? O Veterans Affairs. Só. O resto é tudo comprado de serviço da iniciativa privada. Que é muito Por quê? mais Porque é lógico. muito melhor, de muito menor custo, com muito mais eficácia. Então, aqui daria para fazer a mesma coisa? Tá. Depois o Marcos complementa isso, porque eu tenho certeza que ele faria a mesma coisa. Então, você pega Santos final da década de 70, início da década de 80, você poderia atender SUS nas clínicas. Pô, a clínica que eu trabalhava, ela atendia SUS. Era um preço que não era nem o topo, como você chamou, e nem lá embaixo, um preço intermediário, e você atendia. O cara era atendido no mesmo dia, no mais tardar no dia seguinte, uma clínica de ponta. Com todo equipamento que o poder público nunca vai chegar. Nunca vai chegar. A Prefeitura de Santos, São Vicente, Praia Grande, São Paulo vai ter o aparelho que tem na tua clínica. Nunca. Não, e sem ter que fazer um investimento monstruoso. Sem ter que comprar tijolo, prédio, metro quadrado. Pagar funcionário. Nada. O que acontece hoje que é triste, é que assim, a crise jogou mais gente para o Sistema Único de Saúde. É aquele assunto que a gente estava discutindo hoje em dia. O convênio se sente pressionado porque ele tem menos vidas para bancar a conta dele. Quem fica no convênio, com medo de perder o convênio, começa a fazer tudo que é exame antes de perder. O convênio está com uma planilha apertada. Quem foi para o SUS... Você acha que todo mundo, por exemplo... Quem está com medo está correndo para fazer eu tenho plano de saúde. Fala, não sei até quando eu vou poder pagar aquilo lá, então vamos fazer a revisão dos 50. Será que eu vou ser mandado embora? Pode acontecer? O cara vai lá e faz tudo. É o ser humano. Quem foi para o SUS vai encontrar um SUS que já estava no limite hipertrofiado. Na região metropolitana, pior. Porque se não resolve São Vicente, atrapalha Santos. Então o que acontece hoje? O sistema é único, mas não é mais único. Você pega o cara que é um cidadão simples, que ele não tem dinheiro, ele começa a trabalhar em Santos, ele tem um cartão SUS de Santos.
Amanhã ele se muda com o empreguinho em São Vicente, a briga está tão grande para ratear o dinheiro entre os municípios, porque alguns se sentem prejudicados, que recebem pouco e atendem muito, e outros recebem muito e atendem pouco. Você chega com o cartão e fala, desculpa, mas o seu primeiro cartão de SUS era de Santos, se o senhor quiser ser atendido aqui, operário de São Vicente, o senhor tem que voltar para Santos, cancelar esse seu cartão de SUS, pedir uma contra-referência, vir aqui e abrir outro cartão. Aí o cara faz isso. Aí ele chega lá no hospital... E se fizer em Santos também acontece isso? Não, aí você tem que usar o cartão de SUS mais antigo é o que vale. Tá, mas se eu chegar aqui em Santos com o cartão de São Vicente, ele também me corta. Provavelmente vai acontecer a mesma coisa. Só que como tem mais trabalhador aqui em Santos... Tem que acontecer porque o município fala assim, puxa, mas eu recebo proporcionalmente tanto dinheiro, eu não posso abarcar a cidade do lado, porque senão a conta não fecha. Aí ele vai operar lá em São Vicente, pede um determinado tipo de cirurgia, por algum motivo não tem. Puta, mas essa cirurgia aí não faz aqui. Faz aonde? Faz em Cubatão. Aí ele chega lá em Cubatão, o cara fala, mas esse cartão de saúde... Então, a gente fica empurrando as pessoas de um lado para o outro. O cara fica maluco, né? Os secretários de saúde ficam estressados e tentando falar, escuta, mas a minha... Tem vários tipos de gestão e elas foram evoluindo. Antigamente era plena, semiplena, com o caminho do dinheiro. O fato é que quem tem mais atendimento de SUS está sendo penalizado. Tem muito hospital de SUS, a Santa Casa é um exemplo, que atende muito e nem recebe tudo que atende. Porque o contrato do SUS está estipulado num teto, então é muito comum você receber no hospital X e atender 2X. Muita gente está sendo... Eles fazem um teto, eles falam, vai ter 200 consultas por mês de hospital. Exatamente, de todas as especialidades. E como você não pode negar o paciente, você está atendendo essas pessoas de graça. O Estado não está pagando por elas. Então, alguns municípios nessa balança estão levando vantagem e outros estão levando desvantagem. Como a cidade é muito próxima, qualquer problema no município afeta o outro. Só que não pode sobrar para o cidadão pequenininho. Essa história que o Dr. Clemente pensa de um cartão magnético seria ideal, porque aquele cartão tem um crédito. Se ele quiser passar em Santos, Santos recebe. Se ele passar em Cubatão, Cubatão recebe. Se a gente voltar para os anos 80, quando a gente era moderno e tinha o código 7, que era credenciamento direto com o SUS, ele podia chegar com esse cartão e eu recebo. O importante é que vai receber quem atendeu. A tua clínica, meu irmão, a Unilaser podia receber. Eu teria tinha uma tabelinha SUS. Exato. Lá, o SUS, uma isso era barato. normal nos anos 80, era conhecido como... Porque nós evoluímos, então. Nós evoluímos. A Nós gente criou currais. Mas sabe por quê? De acúmulo. Evoluímos? Porque começaram a colocar as organizações sociais no meio. Aí você tem uma fatia de dinheiro aqui e ela ainda morde um pedaço dessa fatia. É um atravessador do dinheiro. Ela é um atravessador do dinheiro. O que a gente quer eliminar é exatamente o atravessador. Ele poderia fazer na tua clínica, por exemplo, na do Marcos, na minha clínica. Se o outro não quisesse... Direto. Não precisa ter um atravessador no meio. E se o outro não quisesse, também não é obrigado. Vai. A clínica radiológica X não quer fazer, não tem problema. Ótimo, continua. O Clemente faz. O outro faz. Você atendia e você determinava o volume que você queria atender. Exatamente. A gestão é não sua. Ninguém é obrigado. Mas todo mundo, como o preço era um preço intermediário, mas era um preço razoável, você atendia. O que acontece, Filete? E hoje em dia ninguém está cobrando o topo da tabela, porque a situação de crise, todo mundo dá aquela maneirada. Normal, isso é normal. E quer dizer, a gente receberia, como o Marcos falou, no horário ocioso, ou mesmo em qualquer horário, porque a demanda da multimagem é tantas pessoas por dia. Realmente, vai aumentar mais 20. Pô, então eu vou contratar mais um funcionário, já começa a rodar a economia. Ah, mas na UPA também tem, mas para demorar 50 horas para atender, e às vezes não é culpa do médico, não é culpa do enfermeiro, às vezes nem é culpa do prefeito. Mas vem toda a demanda, como o Marcos Alonso falou, para um lugar só, como é que você resolve? E na região... E mais, olha o custo. O custo, se você terceirizar isso, qualquer que seja a área, vai ficar muito menor do que o custo do órgão público gerir isso e ainda dar uma fatia para essa organização social. O custo administrativo é gigante. É muito alto, porque sempre tem o cabide de emprego, tem os interesses pessoais. Lógico, o cara tem lá, por exemplo, o cara é dono da ONG, né, da organização social. Ele tem uma amiga dele que ele vai colocar, um vereador pede para ele colocar, nem daqui a organização social. Tudo é custo, né? Água, luz, telefone. Tem um enfermeiro que falou que está com problema psicológico, e o cara acaba ficando, né? Tu pega um negócio desse, muita gente o dia inteiro, tal, pega uma mulher que tem que cuidar de filho, tem que fazer afazeres domésticos, começa o nego querer dar tapa na mulher, pôr dedo na cara todo dia, que está demorando, a pessoa às vezes pira, né? Aí afasta. Na sua clínica é problema seu. E as especialidades, Filete,
Vê Assim, quantos 100 caras tem afastado. Pega aí, quantos caras tem afastado na Polícia Militar, Polícia Civil, isso vai enfermeira. mudar. As pessoas vão Felipe. ser chamadas todas para serem periciadas de novo. Não, Isso mas, é uma... mas tem muitas. Mas é um cabide, mas tem uma a indústria, às vezes né? a pessoa precisa. Mas a pessoa também se estressa com isso, fala, pô, vou falar que tô meio, né? E vai. Outros precisam mesmo. Mas como você falou, vai ter nova perícia, porque tem fraudes. E tem pessoas que não têm fraudes. Agora na sua clínica o problema é seu. Tu vai ter que criar um ambiente. Por exemplo, se chegar lá, eu atendo 60 cachorros por dia minha equipe. Tem que ser eficiente. Se passar 80 cachorros por dia, opa, tem que contratar mais gente, mais médico, tá dando problema na espera, em vez de trabalhar 10 horas, vamos trabalhar 11 cada um. Você tem que se virar, não é isso? E é muito simples, cara. É só você falar, não, eu dou, qualquer que seja a região. Olha, eu estou dando, para essa organização social gerir, estou dando 5 milhões para atender tantos leitos. Então, cada leito me custa X. Pô, se o Marcos Alonso tem um hospital e cobra X menos alguma coisa, é melhor comprar dele, porque ele é muito mais eficiente no trabalho. Já tem equipe. Muito melhor, atende mais rápido, com custo menor. E eu ainda vou gastar. Isso sem contar o custo para eu levantar o hospital, ou a clínica, ou a policlínica. Depreciação de todo equipamento. Depreciação, você vai ter que... Seguro. A manutenção do equipamento. Depois você vai ter que tirar esse equipamento que ficou obsoleto por um outro equipamento. Assim, o custo da iniciativa pública é extremamente mais caro em qualquer lugar do mundo. Por isso que os serviços, você pega a Inglaterra mudando totalmente o foco, a França também. Eles não conseguem mais gerir recursos, ainda estão falando em países que são redondinhos em termos, mas ainda assim os custos administrativos são bem maiores do que a iniciativa privada. Por isso que o próprio Chile fez isso. Não, você quer ir para qual? Eu tenho 2 planos, tem o do governo, mas você pode escolher o particular. Né? E aí você sai fora do governo, não tem que ficar pagando. Sai. E, inclusive, um sistema que eu acho hiper interessante, pô, tudo é copiado mesmo. Você vai no Chile, por exemplo, vamos pegar minha área, vai, mas isso vale para tudo. Se você tiver um aparelho básico de tomografia, você recebe $100, vamos dizer, uma tomografia. Se o teu aparelho for um aparelho intermediário, você vai receber $150. Se o teu aparelho for top, você recebe $250 pelo trabalho. Até uma meritocracia no pagamento, pelo seu investimento. Cara, então todo mundo está aqui no top. E lá não cobra importação ainda de material, que é um absurdo. O cara importa as melhores máquinas. O custo, o IVA deles lá é 19%. Ou seja, perto do Brasil, que é 60%, é baratíssimo. Eles compram o aparelho top, né? Lá é excepcional você encontrar um aparelho mediano. E não é que ninguém falou, não. Essa eu presenciei. Eu já estudei, evidentemente, tudo, mas essa eu fui lá, através da Siemens, conhecer como é que era o sistema. Todo mundo está no topo. Porque vale a pena. Porque vale a pena. Você estimula a rede. E o próprio governo estimula isso. A rede ser de primeira. Ninguém quer ficar com o aparelho Não, todo mundo quer ir lá no topo. Então, assim, não tem médico mediano. Todo médico está lá, alinhado pelo topo. E aí vale todas as especialidades. Nivela por cima. O mesmo aparelho que está na Alemanha, nos Estados Unidos, eles têm no Chile. Os caras lançou lá, o cara já tem. Oferecem medicina pública de alto nível. De altíssimo nível. Com custo aceitável para a sociedade. Então é exatamente isso. A gente está no caminho errado e pior que continua errado. Porque os gestores públicos estão vendo que não funciona, que é mais caro, mas continuam insistindo naquilo, né? Quem está embaixo da pirâmide, doutor Clemente, sofre muito. Esse sistema obriga a gestão a ser muito eficiente, o que é difícil, porque você pode ter numa cidade um serviço espetacular de catarata, mas não ter, por exemplo, outro serviço, ginecologia. Então, o camarada ele vai para a cidade onde tem a catarata e ele operava, onde ali a catarata era bom. Aí, mas agora eu preciso fazer um serviço de infectologia. Mas no município lá é referência. Ele poderia usar as referências. Hoje, para que isso aconteça, precisa haver uma troca entre os municípios, o que é difícil. Exige gestão, exige gente sentada, programas de computador, uma porção de coisa. Tem que ser uma coisa mais simples. Tem que ser uma coisa que... Está muito complicado. Tem que ajudar o camarada que está na base da pirâmide, porque se a gente que tem o plano de saúde, condição de pagar, já encontra dificuldade, vai pegar a vacina de 280, o cara que está lá na base da pirâmide, ele não precisa de bolsa.
ele precisa que o Estado seja eficiente. Se o Estado for eficiente, ele não precisa de bolsa. Não precisa dar nada, não precisa dar bolsa, não. Precisa conseguir a consulta com o médico, precisa conseguir o transporte. Os remédios. Os remédios, as coisas básicas ele precisa ter. Se isso funcionar, e tem que ser de uma forma prática, simples e entendível. Não pode ser complexo como está sendo hoje. É ruim. Você tem funcionário, o cara fala assim, amanhã eu não venho porque eu vou no médico. Ele perde o dia inteiro para ir no médico. E aí, conseguiu? Não, agora pediu o raio-x, eu não sei, vai. Isso para. Melhor tu pagar para ele a consulta. Quantas empresas fazem isso? Olha, esse cara aqui, vamos dar um convênio para ele, ou vamos pagar o exame. Muito melhor, porque senão tu não consegue fazer nada. Porque não consegue. Atrasa, é ruim para todo mundo. É ruim para todo mundo. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org.
Estamos de volta no Ação e Reação, nesta tarde de terça-feira, 20 de setembro. Hoje com o doutor José Carlos Clemente e o doutor Marcos Alonso. Fala os nossos apoiadores aqui. Um abraço pessoal do Ozan. Ozan nessa crise da saúde, né? Médicos mais baratos. E quando você mais precisar, o plano de assistência familiar Ozan vai te ajudar. 3228-8000 ou mais informações no www.ozan.com.br. Segundo o Cirino, quem falar que viu aqui no programa, tal, tem um desconto lá que o Fábio Garibe vai dar um desconto. Isso aí foi o Cirino que falou, né? Então, se o Cirino falou, né, o rei de São Vicente, nós temos que concordar, né? Então, fale para a Ozan que você viu aqui no Ação e Reação, que você vai ganhar um brinde, um desconto. E também o pessoal do Boqueirão Express Grill, na Rua Lobo Viana 89, comidas maravilhosas para você almoçar todo dia, das 11 às 16 horas, né? Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro do Boqueirão. Quem come muito, os comilões, vão depois das 3, viu, Clemente? Que depois das 3 é tabela única para comer o que quiser, entendeu? Então o Augusto, quando estava gordinho, agora está magrinho, ia sempre depois das 3 horas, que aí era... Bandeira 1, né? Bandeira 1, o cara paga lá o preço do... e come o que quiser, entendeu? Você pesa a pessoa quando entra, quando sai. Só que aí esconde o chocolate, puxa o chocolatinho. Cara, mas lá é muito bom mesmo. É bom demais. É muito bom. Então, muito bom. Os caras que comem mais com 1,5 kg, aí eles vão depois das 3 horas, chegam 15 para as 3 lá para ter aquele chorinho, 15 para as 3, a mulher fala, já pode entrar. Tal. Aí o cara pega aquele monte de comida e paga uma tarja única, né? Quem come menos e tal. Você falou isso, eu me lembrei. Outro dia eu fui lá, né? Fazer um merchandising, mas eu fui. Aí eu vi o cara, eu tava na fila, o cara deu 1,70 kg o prato dele. Aí minha, você vai beber alguma coisa? Me dá uma Coca Zero. 1 quilo de comida, Isso uma comida Coca Zero. por quilo mesmo, né? 1 quilo cada vez que vai. Aí o cara fala que não sabe porque ele emagrece também. Não, é Coca Zero, para não engordar. Né? Esse é o cara que tinha que ir depois das 3 horas, que aí já ficava pelo mesmo preço. Bom, então voltando a esse assunto era muito mais fácil fazer um plano, uma PPP, né? Nós temos Uriel Vilas Boas. Gostaria que os 3 respondessem a minha pergunta. Até onde as associações de classe dos médicos poderiam dar uma ajuda na saúde pública de qualidade para que a pessoa debaixo da pirâmide não sofresse tanto? Mandar um abraço para o Uriel, que é palmeirense, está contente com o Palmeiras. Falava que o Palmeiras era a vaca verde que estava em cima do muro, né? Mas parece que o Santos dando esse mole todo. Perderam para o América, perderam para o Figueirense na Vila Belmiro, sendo roubado contra o Inter, Uriel. É jogo duro. O Santos ser o Robin Hood do futebol brasileiro. Ganha dos grandes e perde dos pequenos. Eu acho que o CRM, nesses últimos anos, infelizmente, a mobilização toda do CRM foi que começou a ter uma mudança na política pública de saúde para um lado perigoso. Houve uma falta de transparência na comunicação com a sociedade, com os médicos. A saúde pública foi levada muito mais na base do marketing do que realmente de uma proposta de gestão séria. Então o CRM ficou extremamente defensivo, né? A classe estava muito assustada, todas as entidades de classe. Eu, na oftalmologia, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, ele é extremamente atuante, né? O Conselho tem capilaridade, atendia pessoas nos rincões do Brasil, atendia SUS, fazia mutirões e tudo mais. Sempre prezou para que tivesse uma relação entre o número de pacientes e de colegas oftalmologistas um pouco mais justa, porque é uma tendência de todo mundo querer trabalhar no grande centro. Você vai ter um lugar onde sua família vive melhor, tem escola para os seus filhos, os hospitais são bons. Então a gente precisa, o primeiro passo é conseguir apoiar novamente as entidades de classe. O CRM ficou muito enfraquecido, a gente tinha um órgão máximo para regular os médicos no Brasil, só que os médicos estrangeiros não ficavam sob o júdice do CRM. Então a gente tem normas para o médico brasileiro, tem que fazer uma prova para ser médico. O cidadão vem de outro país e ninguém está regulamentando isso. Então, eu acho que para os próximos anos, eu acho que todas as classes estão muito atuantes. Eu acredito que o credenciamento universal, Dr. Clemente, o Código 7, aproximava muito mais o médico da sociedade, principalmente das camadas mais pobres. De certa forma, todos esses atravessadores afastaram o médico do público mais pobre. Então, até o médico já passa a ser visto de uma outra forma.
como um médico que só quer atender a elite, que depois que o camarada está estabelecido e opera bem, ele não faz mais questão de atender SUS, ele só quer atender paciente particular. E, na verdade, a gente gostaria de atender. A maioria dos colegas atenderia numa boa. Eu trabalho em instituição de ensino, em hospital escola, tem residência médica. Tem muita gente que gostaria de fazer, só que o sistema engessa. E você não consegue fazer dentro do seu. Você tem que migrar para a rede pública e a rede pública é burocratizada. E a gente tem uma rede de hospitais ligadas ao SUS que, infelizmente, está sucateada e não atende a demanda. E nós, do outro lado, temos possibilidade de ajudar e não existe uma fórmula para que a gente atenda esses pacientes. Então, nós precisamos... Quer dizer, tem muitos médicos com vontade, as associações também. Tem os médicos também que, como toda a categoria, não quer colaborar, porque ele acha que não precisa. Mas a maioria tem essa boa vontade de ser sente. As empresas têm custo fechado. Se você tem um tempo ocioso, você poderia atender SUS tranquilamente, porque isso não ia impactar no seu custo. É como o shopping que tem uma âncora dentro do shopping, ele tem uma loja mais popular, que tem uma área métrica maior para receber pessoas. A gente tem, só que a gente precisa pensar diferente. Todas essas formas que estão sendo usadas na saúde, elas não estão surtindo efeito. Esse uso de atravessadores, de OCIPs, de ONGs, de fundação... Já não tem dinheiro, fica pagando para atravessador ainda? Não está resolvendo. Não está resolvendo. A verdade realmente é essa. Alguém vê algum esquema que funcionou plenamente assim? Não é o que está acontecendo. Então a gente precisa muito mais de um pensador do que de um político. O que falta que faz um cara, um Jaime Lerner que pensava à frente no trânsito, um Steve Jobs que olhava lá longe como é que ia ser o mundo. A gente precisa de um pensador, alguém que olhe esse modelo e redesenhe esse modelo. O desenho do jeito que está, não dá para pôr esparadrapo, consertar aqui ou ali, precisa repensar. Porque senão não tem jeito. O cara está esperando 50 horas numa unidade de saúde, outro espera 30. Tem lugar, como você falou, o cara vai com uma carteirinha, ó, tua carteirinha tá rasgada, não serve. Ó, o médico aqui não tá. E despacha tudo. Põe um despachante para despachar as pessoas para outro lugar. Né? Precisa usar tecnologia. A tecnologia usou tudo. Se você vê como se plantava trigo há 50 anos atrás, com tecnologia a gente usa o meio metro quadrado e produz 10 vezes mais. A gente não está conseguindo trazer isso para a saúde. A saúde tem uma visão antiga, acho que fruto de muitas políticas antigas, né? De muitos políticos que não eram da área. A saúde tem que ser, nesse momento, voltada para a base da pirâmide, não para a indústria farmacêutica, não para os grandes laboratórios. A gente tem que usar os caras como parceiros, eles não são vilões, mas a gente tem que fazer as parcerias certas para poder fazer funcionar. É um momento de fazer isso funcionar, é um momento de transformação. A gente teve 2, 3 governos em que, rigorosamente, as questões eram ideológicas, só se discutiu ideologia na saúde. A gente se sentiu acuado. O médico, nesses últimos anos, passou a ser o vilão da saúde. O problema da saúde era o médico, não é a má gestão do recurso. Não é. Você bota dinheiro que vai. Se você pega e paga uma fortuna para um país estrangeiro, para ele dar 10% desse dinheiro para um colega vir trabalhar, pega o mesmo dinheiro que você dá para o país estrangeiro e oferece aqui para ver se o pessoal daqui não vai. Sim. Claro que vai. Não, e até você pega prefeituras, de uma forma em geral. Se você falar para o médico que você quer trabalhar lá 4 horas em tal policlínica, ou você quer atender esse cara no teu consultório. Todo mundo prefere atender. O cara vai atender no consultório dele, não vai faltar gás, álcool ou qualquer produto lá dentro. Já tem a enfermeira dele lá para trabalhar. Já tem tudo prontinho, ele assume a responsabilidade por aquilo, ou seja, não depende de setor público. A prefeitura não tem responsabilidade em nada, porque já passou a responsabilidade para ele. Outra coisa, o número de ausência no trabalho para o setor público é muito maior do que o privado. A gente sabe por quê, né? Existe a comodidade, o conforto. Se você fizer isso, você vai ter médico em qualquer região da cidade, assim como você tem dentistas hoje, você vai ter. O cara se fixa lá, você vai pagar um valor decente por consulta, ele vai se fixar naquele local ali, assim... Vai reduzir o custo da prefeitura, poderia ser do Estado, enfim. Um atendimento muito melhor, com a opção de escolha. Isso parece bobo, mas a opção de escolha implica em um médico ter obrigatoriamente que se atualizar. Eu não quero aquele cara porque ele é ruim, eu vou para o outro, esse cara tem que se atualizar. Coisa que no setor público não precisa. Já era um conforto, o cara vai lá, já entra meio de costa, né, para sair... Põe o avental na cadeira, né? Então é o seguinte, e também, para que estudar? Não precisa estudar. Se ele quiser, tudo bem, mas não é obrigatório. É o basicão, né? É o basicão, ele vai fazer o basicão lá e... Agora, se você tem consultório para ser escolhido, você vai, não só o conhecimento vai ter que ser melhorado, como o próprio atendimento. Puxa, aquela clínica lá é muito mais confortável, muito melhor. Ou seja,
você vai dar mais dignidade para o cara por um custo muito menor e com muito mais eficácia de resultados, tudo. Você tem como cobrar desse profissional. Então, realmente, não dá para entender o porquê que isso não é feito. E eu me pergunto, às vezes eu faço o papel do plano de saúde, que é o plano de saúde, todos os planos de saúde também estão passando por momentos de adversidade. Chega uma lei e diz que o plano de saúde tem que dar em 15 dias um colega para atender, mas o Estado não dá. Então fica difícil para o Estado que não consegue fazer uma coisa, exigir de você que você faça. Se você tenta consegue uma consulta de 15 dias com o especialista com a medicina pública, não consegue. Mas aí você obriga o plano a fazer isso. Então são 2 pesos e 2 medidas. Eu não consigo dar, mas você tem que dar. E o plano de saúde hoje ele tem também ficado muito para exames, né? Porque, o plano está acuado, viu, vamos supor, Filete? então está acuado, mas vamos supor. Se você é uma pessoa que tem plano de saúde tomar um tropeção numa calçada, né? Ela vai conseguir achar um ortopedista hoje do plano de saúde? O sistema de urgência do plano de saúde é regulamentado. E hoje a conta é assim, se você for no seu plano de saúde e você for atendido, o plano vai cobrir toda a urgência. Se você por acaso passar num serviço de SUS e for atendido com saúde pública, existe uma forma que o SUS vai depois cobrar do convênio esse dinheiro, porque você é conveniado. Não, mas vamos supor, se você cair agora, se machucar, você vai para o hospital que tem plano de saúde, vai ser atendido, né? Mas se você quiser, por exemplo, você gostar de 2, 3 médicos, você não vai conseguir consulta para hoje com ele, né? Quando você interna dentro do hospital, normalmente você tem uma regra que em 24 horas você tem que receber a visita dos especialistas das subespecialidades. Não, vai receber. Então, pronto-socorrista interna e aí ele fala assim, eu preciso de um ortopedista, de um oftalmologista, eles vão achar e sempre tem alguém que está na retaguarda e tem 24 horas para dar um parecer. Não, tá, mas uma mulher, ela vai sempre no ginecologista. Ela tem um sangramento. Vai passar pelo plantonista. Vai passar pelo plantonista. Aí, vamos supor, ela tem que ser operada. Ela está com uma metrite grave e tem que ser operada. Não vai ser o médico do plano de saúde dela que vai operar, possivelmente. Provavelmente vai ser o plantonista que está disponível. Isso, exatamente. Vamos supor, se ela tiver que ir para aí 2, 3 dias. Ela não vai conseguir que aquele médico do plano dela, que vai encaixar ela daqui a um mês, ela está acostumada com o doutor Antônio. Ele vai, então o doutor X vai. Aí ela vai ter uma metrite. O cara fala, você tem que operar porque está muito grave aqui. Na urgência vai cair para o aí você pode operar daqui a 5 dias. Você vai ter que ficar aqui e tal, se teve hemorragia, vamos tal, deixar ela no hospital. Ela não vai ser operada pelo médico dela. Então o plano de saúde também, às vezes tu não consegue o médico que você está acostumado, né? É difícil, o camarada pode não estar aqui. A gente pega a semana, por exemplo, de Congresso Brasileiro, setembro, no problema da oftalmologia, a gente se divide em 2 equipes para ficar metade aqui e metade. E esse ano a gente metade assistiu os primeiros 2 dias do Congresso Brasileiro, outra metade assistiu os 2 últimos, porque se for todo mundo para assistir o Congresso, fica só os plantonistas e não dão conta, de repente, da demanda, né? Mas é o que acontece, O paciente ele está sujeito a essas exceções do dia a dia. Agora, as contas estão ficando apertadas porque a medicina encareceu, a sofisticação, a tecnologia. Quer dizer, não é só o celular que evoluiu, o tomógrafo evoluiu, a cirurgia de catarata evoluiu, tudo isso tem um custo por trás. Isso é difícil para o plano assimilar. E se o plano joga esse valor para a rede, para pagar, fica caro demais para as pessoas pagarem. Então está complicado. A tendência é das mensalidades dos planos ficarem cada vez mais caras. Vão ficar. Senão os planos fecham. Olha... E as pessoas vão cada vez mais sair do plano, não todos, é evidente, tem gente que vai sair do plano. Mais gente para o SUS. E vai mais gente para o SUS. Aí o SUS já estava na situação crítica, como o Marcos falou, agora já está na UTI. Mas se entrar mais gente, vai para onde? Não, olha, isso é complexo, mas o custo não vai reduzir. Isso aí tem um trabalho do MIT do ano passado. Só sobe o custo, né? Que está claro para eles. Sim. Vai continuar subindo. Não esperem, isso estou falando em termos de Estados Unidos, né? Mas quando é nos Estados Unidos... Mas também na sua área. Há 20 anos atrás, só tinha raio-x. Há 30 anos atrás, só raio-x. Depois entraram o ultrassom, que é aquele ultrassom preto e branco, que era meio complicado. Aí vieram os coloridos. Aí veio a tomografia, aí veio a ressonância. Então, o cara tem um plano de saúde bom. Ele não vai querer fazer só o raio-x, ele vai fazer o raio-x, ultrassom, talvez mais. E não tem como não fazer. Não tem como voltar para trás. Então a medicina ficou mais cara. O recurso aumentou, não é isso? Também. Mas quer ver um exemplo? Tem um aparelho novo agora, que na verdade não deixa de ser uma mamografia, mas ela é sofisticada, que se chama tomossíntese. Essa tomossíntese, nos Estados Unidos, ela é feita como rotina. Porque os caras falam o seguinte, escuta, se eu tenho
uma sofisticação de um exame, que é o mesmo exame, é uma mamografia. E essa tomossíntese me aumenta a cuidade diagnóstica em até 60%, de 45% a 60%. Por que eu vou usar a mamografia digital? Isso que é uma estatística confiável, né? Então é o seguinte, e de fato a mulher do lado de cá, com razão, vai falar, vem cá, por que eu já tenho esse método no Brasil? Por que eu tenho que fazer uma mamografia digital se eu aumento minha cuidade diagnóstica em até 60%? Eu vou Porra, eu não quero, minha mãe teve um câncer, por exemplo, de mama e tal, eu quero fazer. Então não tem como reduzir custo, impossível. Ou um novo exame, chamada elastografia hoje, para fígado. Você consegue prever uma cirrose com 20 anos de antecedência. Está na hora da gente fazer isso aí, Filete. Eu não bebo. Vamos encarecer o plano de saúde ainda mais, fazer isso. Não, vai encarecer. Então, eu estou citando esses dois exemplos, que são exemplos novos, não é nem todo lugar tem, mas assim, para provar o seguinte, nós acabamos de falar, pô, você bebe um pouquinho a mais, você está um pouquinho acima do peso, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa no fígado ou não. Se é só uma esteatose leve ou se tem alguma coisinha a mais? Então, até essa esteatose leve, você consegue quantificar. Que antigamente você não... é leve. E aí? Não faço nada. É leve, deixa para lá. Não, lá ele quantifica. Quando você voltar, sabe se melhorou, se piorou. O que eu tenho que usar, o que eu tenho que fazer. Então é o seguinte, não dá para esperar a redução de custo. Porque isso é uma melhora de condição de vida para a sociedade. Você tem que dar esse bem-estar. O que precisa é organizar, como o Marcos bem chamou a atenção, organização, seja no setor público, seja no privado, mas não esperar que vai cair, porque não vai cair esses custos, né? Acho que a Ambev vai acabar com essa máquina aí, viu? O Sidney Costa está mandando um abraço para todos e falar, não troque seu voto por R$100, porque depois você fica sem água, sem educação, sem saneamento básico. Um abraço para o Sidney Costa, que é comentarista aqui do programa, advogado também, né? E também aqui a Valdir está falando que não está conseguindo ver o programa por internet, mas realmente nós estamos com um problema técnico na internet e em alguns lugares não estão conseguindo ver o programa pela internet, mas vai ser resolvido. Mandar um abraço também para o nosso amigo João, que está falando aqui, o João da revista Negócio e Cia, que está vendo o programa. Manda um abraço para o Clemente e para o Marcos, né? A dona Rosana falou para chamar mais vezes vocês, que o programa está muito bom, e pergunta sobre os médicos cubanos. E aqui já tem uma pauta também, a pauta aqui foi ótima. O programa deve substituir 4 mil médicos cubanos. Apesar de Michel Temer ter sancionado a lei que permite prorrogar a participação dos cubanos por mais 3 anos, ela deve ser substituída. A tendência é que os 4 mil médicos cubanos que vieram para o país, que os contratos vão vencer no fim do ano, sejam substituídos. Qual a sua opinião? Olha, eu até falei isso outro dia no outro programa, porque pessoalmente a gente não tem nada quanto o médico estrangeiro para vir. O que a gente gostaria, enquanto entidade médica, é que as regras fossem iguais para todos. Quer dizer, a gente aceitaria médico de qualquer país dentro das regras do Brasil. Entrou no Brasil, submetido às normas do Brasil. Ele tem que fazer a mesma coisa que eu, passar pelo mesmo pré-requisito que eu. Ou seja, Cuba tem excelentes médicos, mas se você ser informado sobre o Brasil, eles têm boa vontade e tudo, mas eles não fizeram os exames que o brasileiro tem que fazer. Então eu vou lá nos Estados Unidos, sou médico veterinário. Não, você vem aqui, vai fazer uma prova de conhecimento para você poder trabalhar lá. E é difícil a prova, bem difícil. É bem difícil. E não tem o nível do Brasil, não. Isso é bobagem. A gente fica falando... Não foi de nível, eu falei que eles são bonzinhos, mas não tem nível. São bonzinhos, tudo, mas assim, o nível deles não é um nível equivalente ao nosso, de jeito nenhum. É um curso diferente. Ali é muito mais no sentido preventivo, né? Tem muito mais um curso de sanitarismo, de medicina preventiva. Mas, cara, não tem o mesmo nível. Então eu concordo com... A medicina básica para doenças... doenças assim... Eu tive contato com... doenças pontuais, né? O pessoal não vai passar aqui. Não vai passar. Só se estudar. Não, se estudar vai passar. Mas assim como os Estados Unidos exige... Hoje uma parafernália é muito maior, porque antigamente você fazia um exame e passava, ok, você era médico americano. Hoje o negócio dura 1 ano e meio, 2 anos para você ser admitido como médico. Tem que ser um bom filtro, né? Tem. Porque senão o americano sai de lá, faz a faculdade fora e volta e qualifica. O que incomodou... Lógico, o americano vem fazer a faculdade mais fácil, né? E o que incomodou foi a falta de transparência, porque assim, primeiro assim, vamos trazer médicos estrangeiros, mas 99% são do mesmo país.
Segunda forma que esses médicos iam ser remunerados, quanto saía de dinheiro e quanto o médico recebia. Eu conheço... Quer dizer, o médico ganha menos do que o dinheiro que vai para Cuba. Isso não é correto. Se não paga para o médico daqui... Já prestamos dinheiro para Mariel lá, eles querem mais moleza? Que crédito, né? Que rico que nós somos. Eu tenho alguns médicos cubanos que eu tive contato, alguns inclusive eu operei, e eles ficaram esse tempo no Brasil. Por mais que a classe fosse contra a ideia, eu não vi ninguém da classe hostilizando, pelo contrário, eles foram aceitos. O que me chama a atenção é que não era para vir para um lugar onde precisava. Precisa aqui? Aqui não precisa. Tem que ir para a Amazônia. Precisava ir para os lugares onde a gente precisa alocar médico, tudo bem. Mas esses colegas amadureceram, conseguiram viver dentro do portunhol, aprenderam um pouco mais do nosso memento. Então esses que conseguiram ficar aqui e que não voltaram, ou que não casaram, ou que não mudaram de proteção, agora que eles já estão integrados, agora nós vamos trocar? Porque foram bem, agora deixa eles. Estão bem, que a sociedade gostou, vamos trocar. Um desses colegas, ele falou para mim, a minha medicina aqui no Brasil evoluiu muito. Claro. Eu aprendi muito aqui. Já fez uma pós-graduação, está estudando, aí já fez o erro. Eu sou médico melhor hoje, porque a medicina do Brasil é melhor do que a medicina cubana. Então deixa eles aqui, agora não traz mais, né? Exatamente. Ou traz os capacitados. Troca, né? Vai trazer outro grupo, vamos treinar médico cubano aqui agora. Residência. Bom, estamos chegando ao final do programa, muitas mensagens parabenizando o programa de hoje, né? Meu amigo Carioca lá do Fred em frente à praia aqui, do Regina e Célia, está mandando um abraço também para vocês. E muito obrigado, Clemente, por ter vindo ao programa e venha mais vezes. Obrigado, Filete, ao Marcos pela companhia, agradecer você pela audiência, fiquem com Deus, até a próxima oportunidade. Doutor Marcos, um abraço. Obrigado, e sábado, 3h, jogo da Portuguesinha, hein? Tudo ou nada. Tudo ou nada, Portuguesinha. Tudo ou nada, em 3h. Tá certo. Se ganhar, vai subir uma divisão. A Portuguesa de Esportes desce, sai da 3, vai para Série 2, né, para 4. Que depois disso não tem a quinta, então vai para a quarta e a Portuguesa da quarta vai para a terceira, a Portuguesa Santista, né? Todo mundo às 3h, hein? Tá bom. Um abraço a todos, um bom dia para vocês, que vocês merecem. Fique com a nossa assistência e programação. Muito obrigado.